Olá! Olá! Começando esse nosso encontro, momento de refletir sobre cores, cromoterapia e sobre metafísica da saúde. Olha só, temas maravilhosos, né, para a gente compreender que as cores nos representam à medida em que nós vestimos uma cor, nós logo traduzimos nossas emoções. Que cor você está vestindo hoje? Essa cor traduz sua emoção do dia de hoje. Olha que interessante. Conforme você escolhe uma cor, você mostra exatamente um propósito, você manifesta um conteúdo. A escolha da cor, ela é de acordo com aquilo que sentimos. Pode-se dizer que o guarda-roupa é uma espécie de tarô. De manhã você vai, eu me sinto, pego uma cor. Ah, olha só, eu tenho aqui um tom, né, de um rosa queimado, que puxa um pouco para o vermelho. Eu me sinto mais intenso, afetuoso, característica. Você hoje está de verde? Ah, você se sente equilibrado, ponderado. Naqueles dias em que você está mais zen, você vai para o guarda-roupa, pega um tom de azul, né? Quando você está mais light, suave, você vai num tomzinho pastel, um tomzinho bege, uma coisa assim mais creme, mais suave, né? Tecido cru. Então, você está mais light, mais zen, mais suave, né? Quando você está mais intenso, realmente pilhado, intensificado, você está mais vermelho, cores definidas, mais exuberantes. A cor revela o que você sente, aquilo que você apresenta para as pessoas no ambiente, à sua volta. Então, à medida em que você utiliza uma cor, você está dando você está demonstrando uma emoção que você tem dentro de você. Tá? Então, a cromoterapia é uma leitura das emoções através da cor que vestimos. A cromoterapia é a indicação de cores de acordo com a alteração de saúde. Projetamos luzes coloridas e essas luzes coloridas agem no corpo, produzindo saúde e bem-estar. Tá? Então a gente tem cada cor, uma das 7 do arco-íris, representando, tendo uma propriedade terapêutica, atuando num órgão, produzindo um efeito terapêutico, indicada para algumas alterações funcionais do corpo, algumas doenças. Então usamos a cor para ter qualidade de vida, estabilidade emocional e também saúde física. Olha só, como é bom. Quando você tem uma cor, existe uma propriedade que a cromoterapia aponta e aquela propriedade age em você, seja no corpo, na emoção. Ela tem uma função psicoemocional muito positiva. As cores, a cromoterapia se dedica a estudar isso, a revelar a você o segredo, a influência, as propriedades das 7 cores do arco-íris. Olha que bom. Eu sou autor do livro Cromoterapia, da editora Vida e Consciência, né, e tem também o curso de cromoterapia, e, sobretudo, indico que você aplique uma luz colorida quando precisar de um bem-estar. Quando tiver um processo de dor, utiliza um azul, que tem a ação cromoterápica analgésica, é uma irradiação luminosa que ajuda em estabilizar o estímulo da dor, suaviza, né, esse intenso impulso da dor. Cromoterapicamente o azul é muito indicado, então deixe uma lâmpada expondo a região dolorida, projetando, iluminando a região dolorida, que essa cor vai agindo suavemente, produzindo o seu efeito. E depois temos as causas emocionais das doenças, que é uma outra temática que eu sempre trago aqui. Tá? Bom, em se tratando de corpo, cada área do organismo representa um estado do ser, uma qualidade, um potencial inato, que nos é próprio. O organismo, ele é regido por forças do nosso ser que se alojam ou se associam a áreas do corpo, onde essas áreas do corpo representam exatamente esses potenciais. Quando usamos os potenciais adequadamente, a saúde é o grande prêmio. O uso dos potenciais adequadamente é quando você viabiliza os seus recursos, se joga na vida, manifesta-se no meio, interage com o ambiente, porque a vida solicita nossas potencialidades, a vida suscita os nossos talentos e a utilização desses talentos transforma, né, essas qualidades, esses conteúdos do ser em habilidade consciente de lidar com certas situações. Então, cada órgão tem a sua função física e uma relação metafísica também.
tá? Cada órgão do corpo. Pegamos um apêndice, localizado ali no início do intestino grosso, na região do ceco, porção inicial do intestino grosso. O apêndice, que é uma extensão, tá? Fisiologicamente de pouca função, tanto que num apendicite imediatamente é removido pelo risco de suporar, e você sabe que uma infecção ali suporado nessa região abdominal pode afetar o peritônio, causar uma peritonite, aí é realmente muito grave. Então, quando você tem um apêndice inflamado, numa apendicite, imediatamente é removido. Por quê? O apêndice é uma extensão da parede do intestino grosso com pouca finalidade, né, fininho, como um dedo mínimo, oco por dentro, alguns vasos linfáticos no seu interior. E dentre as suas funções, ele ajuda suavemente a restabelecer a flora intestinal. Depois que a gente tem uma crise de diarreia, por exemplo, né, essa evacuação com ácidos mais intensos na parede do intestino grosso afeta a flora intestinal e aí precisa revigorar essa flora intestinal. O apêndice é como se tivesse uma pequena contribuição favorável nesse sentido, zela suavemente pela imunidade, né, porque tem ali vasos linfáticos, mas não tem uma função muito expressiva, fisicamente falando, mas metafisicamente é aquela antena de identificação do que está se passando ao redor. Olha só que interessante, metafisicamente o apêndice sinaliza aspectos que podem comprometer o bem-estar, a nossa ordem emocional, abalar a gente, né? Porque quando o bolo alimentar ele passa do intestino delgado para o intestino grosso, na porção inicial ali no ceco, a porção inicial do intestino grosso, é como se o apêndice tivesse uma amostragem de quais as substâncias do bolo alimentar que estarão presentes, né, durante todo o deslocamento no intestino grosso. E aí existe uma questão assim de certas sinalizações de questões que podem eventualmente perturbar a ordem emocional. Capelli, mas essa interface entre emoção e físico, como se dá? Se dá através dos processos traumáticos, onde a gente vivencia uma situação traumatizante e depois, no presságio de semelhante ocorrência, a gente já levanta a guarda, fibrila as antenas. Opa, peraí, ai, quero só ver o se fibrilhar de antenas, né? Essa realmente, esse estado, né, mais alvoroçado, mais alerta, a antena fibrilando sobre o que está nos acontecendo, o que está se passando, o que isso pode ocasionar, o que essa situação representa. Quando a gente vivencia situações traumatizantes, por exemplo, uma criança teve uma perda de um ente querido, né? Perdeu um ente querido que estimava demais, o avô a qual era muito apegado, muito próximo. Vovô faleceu, vovô morreu, vovô desencarnou e nunca mais vi. Nossa, que dor, que tristeza, que lacuna, que ausência, tal. Aí essa criança, num dado momento lá da sua fase escolar, ela muda de colégio, você coloca ela em outro colégio e ela vai se distanciar dos amigos. E ela vai viver novamente uma sensação de perda. E aí, a mesma distância dos amigos, esse distanciamento, essa ruptura de amizade, remete à dor da perda do vovô, desse ente querido, dessa pessoa estimada. E aí é como se tivesse um estado, ai gente, a dor da perda outra vez, não pode ser, vai doer demais, vai ser muito ruim. É como se existisse uma identificação de eventos na realidade que equivalem a sofrimentos de outrora mais acentuado. E aí, a interface desse trauma, dessa emoção, dessa experiência psicoemocional com o organismo, é porque isso está associado exatamente a essa ação no nosso organismo do apêndice, de ficar ali antenado, observando, né, como se tivesse uma inspeção dos elementos que vão adentrar ao intestino grosso. Tanto que fisicamente, como o seu interior é oco do apêndice,
sementes de tomate, sementes de kiwi, de gengelim, pode obstruir. Tá? São eventos físicos. Mas os eventos físicos não são fatores isolados. Segundo a metafísica da saúde, eles correlacionam com o estado emocional abalado. Como esse abalo de se distanciar dos amigos e logo remeter à perda de entes muito queridos, um irmão amado que decepcionou, que saiu, foi embora, como se nos abandonasse desde cedo, e a gente sentisse aquela perda, aquela lacuna, aquele prejuízo. Tá? Então, remonta-se um cenário com um provável dor e sofrimento, e aí entra num estado, né, inflamado de apêndice. Então, esse é o aspecto metafísico do apendicite. Pode ver. Você teve uma criança com apendicite, pode ver que ela teve contato com situações que remetia a outras questões mais acentuadas naquele sentido. Né? Teve uma chuvarada, uma inundação, perdeu a casa, sofreu bastante com a enchente e foi traumatizante. Quando muda o tempo, quando vem uma tormenta, já logo levanta aquela guarda, meu Deus, inundação outra vez, alagamento de novo, e a gente já se põe num estado de alerta e afeta exatamente o apêndice. Agora, não é somente o apêndice que afeta, várias outras áreas do corpo podem ser afetadas com esse mesmo sentimento. Quando se trata do apendicite, é porque é algo de profundo sentimento, que marcou fundo. Foi uma dor lá de trás, um sofrimento acentuado, que permaneceu guardado, e hoje nos deparamos com situações que têm esse mesmo modelo. Então isso, fisicamente, você compreendeu o que é apendicite. Metafisicamente, essa relação com o apêndice e também com a apendicite. E cromoterapicamente, usamos o verde, que é um equilibrador de toda a flora intestinal. Usamos também um azul, que é um regenerador da flora intestinal. Verde e o azul pode ser usado através de água solarizada. Faz uma água solarizada verde, toma. A próxima vez que você vai tomar, tome a solarizada azul e vai intercalando o verde e azul como água solarizada. Tá? Ao ingerir água solarizada, a região do trato digestório, ela vai atuando, ela vai sendo beneficiado, porque até o intestino grosso, ele é um grande reservatório hídrico do corpo. Então a presença da água solarizada vai criar um campo energético com a vibração da cor que foi potencializada na água, agindo na região, né, intestino grosso e também apêndice. Né? Então a gente tem o verde e o azul, duas cores para serem projetadas, ou seja, acende a lâmpada, banha a região, que essa região ela é logo tomada por essa área que vai ter esse benefício. Na sequência, você pode tomar também água solarizada com a cor. Então são movimentos cromoterápicos saudáveis para você estar utilizando no seu dia a dia. Então tá aí, gente, olha só, como a metafísica da saúde lê um órgão, um talento, e na dificuldade, naquele aspecto da vida, vem a dor, o sofrimento emocional e a somatização em forma de doença, onde a metafísica da saúde logo aponta as causas emocionais dessas doenças. Então veja bem, você aí que a gente sabe que, né, nós temos todas essas alterações virais, a questão da gripe, dos resfriados, tudo mais, e a condição emocional de estar se desorganizando, dou conta, não dou conta, mais um projeto, faço mais alguma coisa, entro numa nova empreitada, isso não vai dar certo, aquilo será que alcanço, será que dou conta, e disso, daquilo, mas do outro. Sabe aquela história, para o mundo que eu quero descer, ponto, esparrama tudo na imunidade e vem um influenza aí na hora e entra, opa, me pegou desorganizado, né? Então, os aspectos emocionais, né, desses quadros virais estão associados exatamente a isso. Tá? E vamos às perguntas, então, que você pelo Insta está nos trazendo aqui. Retirada do útero, como tratar? Isso, olha só, retirada do útero, como tratar? O útero é o jeito de ser da mulher. Esse lado feminino, essa maneira própria, esse modus operandi seu, que mulher é você, que estilo você tem.
Você é mais proativa, você é mais dinâmica, ou você é observadora, né, é mais assim, zen, mais tranquila. A tua característica, veja, antes da retirada do útero, houve o prejuízo do útero. Ou seja, afetou-se, machucou, adoeceu o útero. Surgiram miomas, fibromas, algo realmente somatizou no útero, e aí precisou fazer a remoção. É o momento em que você deixou de ser você. É o momento em que você realmente alterou a sua maneira de ser. Aí você precisa fazer um procedimento cirúrgico para resgatar, né, a ordem funcional do corpo. O que fazer nesse momento? Resgatar o estilo próprio, aquele modus operandi, aquela maneira sua própria, como você era antes de se tornar quem você se tornou. Talvez lá quando menina, ainda criança. Qual é o seu estilo? Resgatar sua característica, sua maneira de proceder, de agir. Então você é mais expressiva, você é mais descolada, se jogue. Você é mais observadora, reflexiva, não precisa se jogar. Porque se você não se jogar, você não alcança nada. Não, teu jeito é observar, teu jeito é dar aquela contemplada geral. Então, nesse momento, é fundamental que você resgate sua natureza. Né? Já houve a remoção do útero, eu diria que metafisicamente você restabeleceu a saúde da região afetada por uma somatização, causada exatamente por uma alteração emocional, além de todas as questões físicas que foram cuidadas e tratadas, tem uma questão emocional que foi ali desorganizada. É importante reorganizar isso. De que maneira? Essa. Volte a ser, né, a pessoa que você era, aquela pessoa capaz, apta, dinâmica, participativa, intensa. Isso é fundamental. Então, retorne a essa característica, que aí você terá, né, uma recuperação do estado energético, emocional, uma vez que o físico já foi cuidado. Muito bem. Inflamação na faringe em crianças. Pois é, a faringe em crianças, quando inflama, tá, nós temos laringe e faringe. Nessa região da garganta, geralmente tem amígdala, então a criança pode ter amidalite. Depois pode ter laringe, laringite e faringe, faringite, tá? São 3 questões muito parecidas. Basicamente, a faringe fica afônico, rouca. Então, é uma faringite, altera o tom de voz. Rouquidão, afonia, tá? Então, a gente tem essa alteração nesse sentido. A amígdala já tem uma questão de avoluma na garganta, fica mais difícil para engolir. Tá? E a faringe desce arranhando, que é a faringe, a porção que liga a boca ao esôfago. Tá? Quando você tem faringite, que é a pergunta feita pelo Insta, que aqui trazemos para você que está nos acompanhando, é quando alguma situação, né, ocorrência, afeta, chateia, aborrece. Convivo com situações ou estou sempre me esbarrando em certas colocações, atitudes, aborrecimentos. Tenho que engolir a seco. Tenho que aceitar do jeito que é. Mas, Valcapelli, uma criança, sim, ela está lidando com situações que está difícil para ela, né, admitir, lidar, né, interagir. Está difícil. Por quê? De repente, ela não está conseguindo se posicionar, ela não está conseguindo se organizar diante disso, ela fica toda atrapalhada, se sente afetada pela circunstância do tipo, os pais não dão aquele pertencimento, você quer ir, você quer comer, olha, é hora de parar, mesmo você querendo, agora precisa, essa justificativa, em vez do não é não e pronto, não e acabou, não adianta perguntar. Então, fica algo que tem que engolir a seco. No caso, não tem as amígdalas, tá? Então, esse engolir a seco é muito comum. E, realmente, uma coisa que, vendo aqui pelo Insta, é importante, a faringe é afetada quando não tem amígdala, porque antes de afetar a faringe, inflamar a faringe na faringite, se dá amidalite. Aí você remove a amígdala, é mais fácil surgir a faringite, né? Porque as amígdalas são glândulas
de defesa, a primeira estação de defesa do organismo, que é uma pronta defesa a bactérias, a germes que ingerimos. Então, quando não há essa primeira estação, essa primeira barricada de contenção, nós temos aí um processo infeccioso, inflamatório, que afeta a faringe, tá? E aí fica arranhando, é difícil de engolir, ok? Você sabe que a amígdala seria o pronto posicionamento em defesa. Então, quando se afeta as amígdalas, uma criança, por exemplo, ela não se posiciona prontamente a favor dela. Não, alto lá, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava em casa, não fui eu não. A gente até brinca, criança com amígdalas saudáveis é mais bocuda, ela é mais, assim, proativa, é uma criança, assim, mais, eu diria, vamos dizer assim, a criança ela é mais, já fala de pronto. Como assim? Você fala que eu não tô, mas você não me deixa mentir, agora me pede para mentir por você? Que isso? Nossa, ela já fala, ela já coloca. Eu não, vai lá você. Ou seja, ela se posiciona a favor dela. Então, assim como as amígdalas representam a primeira glândula de defesa dessa região gástrica, dessa região nasofaringe aqui, é esse pronto posicionamento em nossa defensiva. Agora, quando a gente não se posiciona, a gente não se defende, a gente não se banca na situação, e engole a seco e aceita como é, afetamos as amígdalas, precisamos dessa remoção, e aí as infecções afetam a faringe, e aí nós temos a faringite, que é essa questão de engolir sapo, engolir a seco. Quando você tem, por exemplo, uma situação em que você pode responder, ou seja, você pode se posicionar, você tem a laringe, que é a caixa da voz. Então você fala verbalmente. Quando você tem uma coisa engasgada, uma resposta a ser dada, e não fala, sabe, do tipo, falou o que quis e não ouviu o que merecia, esse sentimento ele aloja, gera uma energia que acopla na região da laringe. Agora, quando é um fato que eu tenho que engolir seco e não tenho resposta, não tenho por onde me posicionar, não tenho o que dizer, simplesmente se engolir a seco é faringe. Então as características metafísicas de amígdala, pronta resposta, faringe, engolir a seco, laringe, ter um argumento e, claro, não consegue argumentar. Não consegue externalizar esse argumento.